Evangelho de João, capítulo 6, verso 32, onde lá em cima o título diz: Jesus, o pão da vida. Você há de convir comigo que nós estamos vivendo em uma fase onde as pessoas estão sedentas de pão, né? O pão representa a comida. As pessoas estão buscando alimento, necessidades. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão achando que a vida delas não tem mais saída, que não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês que de fato e de verdade, a partir do momento em que vocês entenderem a vontade de Deus para a sua vida, então essa fome que você tem, seja de alimento, seja de dinheiro, seja fome, né, ansiedade, preocupações em pagar boletos, em trabalhar, em manter a empresa, em alimentar a família, essa fome, essa sede que você tem de ser feliz, de encontrar alegria, eu vou mostrar aqui agora para você que é possível. Eu vou mostrar para você que sim, é possível. Está tão próximo de você. Vamos lá? Já compartilharam, né? Rapidamente, marque aí os nomes das pessoas que você ama. Curte também a página. Veja aí, se você ainda não curtiu, clica aí no curtir. Clica aí no sininho também para você poder receber as nossas mensagens. E assim nós vamos expandindo o Evangelho de Cristo. Muito bem. João capítulo 6, verso 32. Jesus, o pão da vida. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Então você veja que Jesus já inicia dizendo, né, lembrando as pessoas que aquela provisão que teve no deserto de 40 anos, onde Deus ele alimentava as pessoas com maná e com pão através do orvalho. Você veja que Jesus, já de início ele fala, não foi Moisés que alimentou vocês, foi o meu Pai quem dá o verdadeiro pão a vocês. Então, ele quer dizer o seguinte: toda a nossa necessidade fisiológica, material, emocional, espiritual, qualquer que seja a sua necessidade, quem vai dar a você, quem vai resolver o teu problema, é o Pai através do Senhor Jesus. Ele continua dizendo no verso 33, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, a necessidade das pessoas, veja, não é vacina, não é Covid, não é cesta básica, não é trabalho. A necessidade das pessoas é receber o pão, não o pão que perece, que acaba. É o pão que vem do céu. Quem é o pão que vem do céu? Jesus Cristo. Então, dentre todas as suas necessidades, vida sentimental, financeira, familiar, física, emocional, a sua maior necessidade é você receber e comer do pão que vem do céu, que é Cristo. Nós aprendemos a ter ou a cuidar, a valorizar religiões. Por isso que hoje em dia as pessoas falam, não, eu sou religioso de tal igreja, eu sou de tal lugar, a minha igreja é aquela. Isso é um conceito totalmente errôneo, porque isso faz você esquecer que o pão que você precisa, ele vem do céu, ele não vem de igreja, não vem do homem, ele vem do céu, é Cristo. Está aqui, ó, ele diz no 33, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu
e dá vida ao mundo. Então a única pessoa que pode dar vida ao seu coração é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não conseguir dar a você vida, paz, alegria, força, fé, esperança, se Jesus não fizer isso, não tem ansiolítico que vai tranquilizar você, não tem clonazepam, não tem férias que vai dar descanso a você. Não adianta você ser milionário, ter muito dinheiro, se Jesus não for o pão da sua vida. Infelizmente você vai ter muitos problemas. No 34 ele continua dizendo, ou melhor, aí os fariseus dizem, olha o que eles dizem, veja que interessante: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Então você veja aqui de antemão, preste atenção nesse versículo, memoriza aí, versículo 34, porque aqui você está vendo os interesseiros da vida, os oportunistas. Sobra. Hoje em dia, o que mais vão aparecer são pessoas interesseiras ou oportunistas. Não são pessoas que querem o teu bem. Não são pessoas que gostam de você. Não são pessoas que creem em você. São pessoas interesseiras. Ou seja, elas querem o teu pão. Elas querem o que você tem. Eu vou provar para você. É triste, mas é uma realidade. Você veja aí, no verso 34, eles dizem, né? Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Você vai ver que essas mesmas pessoas começaram a criticar Jesus. Essas mesmas pessoas começaram a difamar Jesus. Essas mesmas pessoas que a princípio pediram pão, foram as que falaram mal de Jesus. Como é que pode? Mas eu vou explicar para você o porquê que isso aconteceu. Porque enquanto tudo está favorável, enquanto tudo está do jeitinho que a pessoa gosta, então está na sua zona de conforto, ninguém incomoda ela, enquanto ela não precisa cumprir requisitos, então está tudo certo. Mas quando o próprio Senhor Jesus começa a exigir que nós, lembra, renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus, essa é a parte onde as pessoas que a princípio pediram o pão começaram a criticá-lo e desprezaram e abandonaram. Então hoje não é diferente. Diz no verso 35, de novo, Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Imagina Jesus falando, olha, vocês não creem em mim, vocês querem o meu pão, vocês querem o que eu tenho para lhes oferecer, a cura dos leprosos, a libertação do gadareno, a multiplicação dos pães e peixes, né? A prosperidade, o poder de Deus através do Espírito Santo, eis que receberão poder. Vocês querem os famosos, venha a nós, mas ao seu reino nada, a ponto de Jesus bater e falar assim, eu sou o pão da vida, porque as pessoas não estavam conseguindo entender. E talvez você que me acompanha neste momento, há tantos anos você tem um título de pregador, de diácono, de obreiro, de pastor, de sacerdote, de membro, seja o que for, nasceu dentro de uma igreja, até prega, ou quer dizer, quer pregar, mas para pregar você tem que ter para dar, porque eu só posso dar o que eu tenho. Jesus disse, um cego não consegue guiar outro cego.
Então Jesus, vendo que eles estavam ali, mas não criam nele, Jesus falou assim: olha, eu é que sou o pão da vida. E se qualquer um de vocês vier realmente a mim, vocês nunca mais terão fome. Hoje em dia tem pastores com fome da palavra de Deus, tem obreiros, tem discípulos, tem membros. Olha que ironia, pessoas dentro de uma igreja com fome de Deus. Como se explica isso? Eu tinha fome de Deus quando eu estava longe de Deus. Hoje, eu estou saciando-me dia a dia com o meu pão. Porque o meu pão não é a minha esposa. O meu pão não é o meu filho, não é o dinheiro que eu tenho, não são os meus patrimônios. Não é sequer a minha própria vida. O meu pão tem que ser o Senhor Jesus, com todos os meus erros, com todos os meus pecados, mas quando eu tenho sede de qualquer coisa, eu venho nele, ele me sacia. E talvez você, meu amigo, minha amiga, você ainda não conseguiu praticar isso. Eu sei que você já entendeu, porque isso eu explico todos os dias. Mas talvez a sua dificuldade é executar isso. Continuando o texto, aí Jesus ele diz no 36, né? Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Olha que bacana, olha que divino. Jesus falando assim: olha, qualquer pessoa que o Pai me der, essa pessoa, ela vai vir até mim. Então você que tem dificuldades de vir até Cristo, não estou falando vir a uma igreja, é vir para Cristo, porque para vir para Cristo, você tem que renunciar à vida pecaminosa, o velho homem, a velha criatura, não é do seu jeito. Não traz ranço para Cristo. Não adianta você vir com seus achismos diante de Cristo. Não vai funcionar. Por isso não tem funcionado. Por isso, repito, tem muitas pessoas que estão famintas de Deus. Pessoas que estão nas igrejas há tantos anos e têm depressão, e não dorme à noite, tem angústia, tem vontade de morrer, e é infeliz, é uma pessoa insatisfeita. Como se explica isso? Porque não adianta você buscar um culpado. O culpado é meu filho, o culpado é o meu cunhado, o culpado é meu pai, minha mãe, o meu cônjuge. Não. É que talvez você não venha a Cristo. A única coisa que você vai precisar fazer para chegar a Cristo é quebrantar-se. Quebrantar-se. Você consegue entender essa palavra? Quebrantamento. É você dizer: o Senhor tem toda a razão, meu Pai. Como aquele ladrão na cruz disse: Senhor, nós fizemos por merecer, falando com um amigo dele. Nós fizemos um montão de coisa errada, mas este homem, que mal ele fez? Poxa, Senhor, quer saber de uma coisa? Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O que foi isso? Foi um pedido ou foi um quebrantamento? Foi um quebrantamento. Instantaneamente, Jesus o salvou. Ou seja, a fome daquele homem que estava para morrer na cruz foi saciada. Aquele homem, ele vive até hoje na glória com Cristo. Melhor do que muitos de nós. Porque ele creu, ele se quebrantou. Continuando o texto, no versículo 38, aí Jesus fala: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade.
Quer dizer, o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ele diz: olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus falando que ele faz a vontade do Pai. Aí, com todo respeito, aí vem você e quer fazer a sua vontade do seu jeito. Sabe por que muitas pessoas ficam chateadas? Sabe por que muitas pessoas ficam frustradas? Elas ficam descontentes. Estou descontente, estou chateado, fiquei frustrado com aquilo outro. Sabe por quê? Você vai ouvir muito isso. Porque as pessoas não querem fazer a vontade do Pai. Ela quer estar na igreja, mas quer fazer a própria vontade. Eu olho aqui nos teus olhos. Enquanto você quiser fazer a sua própria vontade, você nunca você vai encontrar-se com Jesus. Porque para encontrar-se com Ele, Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não quer negar-se a si mesmo. Você quer estar com Jesus, achando que com seu orgulho, com a prepotência, com a arrogância, com o pecado, com maus olhos, com maus sentimentos. Impossível. Não estamos falando do mesmo Jesus. Não estamos falando do mesmo Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu digo a você que me escuta neste momento: pegue o exemplo de Cristo. Já que eu não sirvo para ser um bom exemplo para você, obviamente você não deveria nem estar me ouvindo, concorda comigo? Mas eu sei que tem gente que nos ouve, que nos acompanha para procurar defeito, né? Defeito você vai achar um monte. Só em você que não, só você não tem defeito. Você é santa, você tem até asas, você voa, você tem aquela áurea na cabeça. Os demais, todo mundo tem defeito para você. Todo mundo chateia você. Então vou ler de novo. 38, ele diz: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Fica claro isso, igreja? Vamos fazer a vontade de Deus. Aprenda a renunciar. Aprenda a quebrantar-se. O Evangelho de Cristo não é gostosinho, não. Não é fácil, não. O Evangelho de Cristo é árduo, é difícil, dificílimo. Não é para qualquer um. O Evangelho de Cristo é só para valentes, é somente para os fortes. O Evangelho de Cristo, o reino de Deus, Jesus disse, Ele disse, o reino dos céus é tomado por esforço. E tem traduções de Bíblia que diz que o reino dos céus é tomado por violência. Aí vem você e quer ser o dondoco, o adondoca. Não. Você não vai perdurar muito tempo. Então, se você escuta essa mensagem, dê ouvidos. É para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Isso que eu estou falando aqui, compartilhando com você, ensinando a você, eu venho há 26 anos, eu sei que não é muito, mas são 26 anos fazendo isso, que tem funcionado na minha vida. Se a maneira que você busca a Deus funciona, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Agora, se você é um religioso, um cristão, um obreiro, um pastor, um sacerdote, um diácono, um levita, se você é um ser humano que diz ler a Bíblia, estudar a Bíblia e crer em Deus, mas a sua vida é uma vida que não condiz, você, como diz aqui, você está faminto de Deus.
Quem tem ouvidos que ouça. Amém? Continuando o texto, no verso 39, e esta é a vontade de Deus. Olha que interessante, hein? Olha a vontade de Deus. Que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Quer dizer, a pessoa ela quer ser ressuscitada, ela quer obter a salvação, mas ela não quer abnegar a própria carne. Ele está dizendo aqui, eu não perdi um sequer. Mas como que você quer ser ressuscitado? Você quer salvar a sua alma? Acredito eu. Mas se você não abnega, não renuncia, se você não confronta o seu ego, o seu orgulho, a sua carne que grita, você não vai ser ressuscitado no último dia. Preste atenção nessa frase, ser ressuscitado no último dia. Jesus fala isso 3 vezes. Essa é a primeira. Continuando o texto. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, 2 verbos, hein? Olhar nele e crer nele, tenha a vida eterna. Segunda vez ele fala, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, não adianta somente você olhar para Cristo e crer na serpente, porque é isso que vem acontecendo com muitos. Olham para o alto, querem olhar para Deus, querem olhar para Cristo, mas querem crer no que os outros falam. Não dá. Você está igual Ló e Abraão. O tio que amava o seu sobrinho, mas não teve acordo. Por quê? Porque um queria ir para a direita, o outro para a esquerda. Porque ali estava havendo contenda. Não havia concordância de pensamento. Não havia unanimidade. Então ele explica claramente, Jesus falando, palavra do Senhor Jesus, hein? A vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. Me responda, você, honestamente, não honestamente, você tem olhado para Cristo? Ou você tem olhado para o homem? Você tem crido em Cristo? Ou você tem crido nos venenos da serpente? Lembre-se, quando eu falo serpente, estou falando de Satanás. Porque Eva foi enganada por uma serpente que estava possuída por Satanás. E hoje em dia, com a tecnologia então, meu amigo, tem cada serpente linda, tem cada serpente que fala bonito, tem cada serpente que parece um anjo falando, é tão dócil, mas dentro dela tem uma serpente. Então, se você crer de fato e de verdade em Cristo e olhar para Cristo, você já não vai ficar com medo de pandemia. Você vê a quantidade de pessoas que estão enclausuradas, isoladas dentro do seu quarto, dentro da sua casa, com pânico, com fobia, com trauma, pessoas que estão surtando, se suicidando, pessoas que estão enfermas. Por quê, pastor Luiz? É simples. Porque essas pessoas, elas não querem olhar para Cristo, elas não querem crer em Cristo, ela quer crer nas notícias que o diabo insere nela, joga assim um balde de notícias
mentirosas, enganadoras, terroríficas, jogam em cima de você e você vai se alimentando. Aí Deus usa o pastor para falar de fé para você, que Ele é o pão da sua vida, que Ele vai saciar a sua fome, vai matar a sua sede, mas você não quer crer, você não quer crer. Você fica assim, será? Ai, mas eu não gosto desse pastor. Ai, mas eu não gosto do jeito que ele fala. Eu não gosto da pastora dele, a esposa dele eu também não gosto. Ai, eu gosto do pastor, mas não gosto da pastora. Eu gosto do obreiro, mas não gosto do outro obreiro. É uma mediocridade, é uma carnalidade, é uma infantilidade espiritual, é um engano maléfico tão grande que vem destruindo muitas pessoas. É uma pena. É uma pena. Eu estou mostrando aqui para você, quer ver? Continue lendo. No 41 ele diz assim, ó: então os judeus, olha só, meu Deus do céu. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, foi somente Jesus colocar uns requisitos e umas regras, que aqueles que lá no versículo 34, eles a princípio, lembra? Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Você vê que os interesseiros, os oportunistas, os ingratos, eles só querem comer o que você tem. Mas quando você impõe requisitos, regras que Jesus está colocando, quando você se impõe como autoridade espiritual para o bem dos que necessitam, eles criticam. Está aqui escrito, não sei se está escrito aí na sua Bíblia, na minha Bíblia está escrito assim: então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, queriam comer o que ele tinha a princípio, mas depois começaram a criticar. Como pode ter pessoas assim? Quantas pessoas você conhece assim? Olha, quantas pessoas, você imagine, nesses anos que a gente vem servindo a Deus, estivemos em alguns países durante 20 anos, e eu me lembro, pode acreditar, a gente pode ter cara de bobo, mas eu me lembro das pessoas que eu atendi lá nos Estados Unidos, das pessoas que eu atendi lá no México, os 4 anos que eu fiquei lá, os 12 anos que eu fiquei na Argentina, eu me lembro de uma por uma. Das pessoas que eu atendi na Colômbia, eu me lembro das pessoas que eu atendi aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, nesses 5 anos, eu me lembro de uma por uma. Quantas pessoas que chegaram chorando, desesperadas, com droga no bolso, enfermas, com corda no pescoço, com faca na mão, com punho cortado. Quantas pessoas que nós atendemos, que chegaram dizendo: meu marido foi embora de casa, está com outra, minha esposa não me quer mais, meu filho está perdido nas drogas. Quantas pessoas chegaram desempregadas, de chinelo, não sabia nem se vestir. E nós simplesmente fazendo o que Ele nos ordenou. Ide pelo mundo todo, preguem o meu evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, libertem os cativos, apregoem as boas novas. E hoje, essas centenas e centenas de pessoas, muitas nos criticam. Então eu pergunto a você: quem você acha que me sustenta? Essas pessoas ingratas?
ou o Senhor Jesus? O Senhor Jesus. E quem vai sustentar você não são os interesseiros que vão se aproximar de você. Não pelo que você é, mas pelo que você tem. E quando elas tiverem oportunidade de falar mal de você, você já sabe, elas falarão mal de você. Mas, meu querido, fique em paz. Fique em paz. Ele disse isso. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Jesus disse: assim como a mim me perseguiram, a vocês também o perseguirão. Mas ele disse: mas assim como o meu Pai me ressuscitou, eu também o ressuscitarei. Amém? Então vai valer a pena. Diga graças a Deus, escreve aí, graças a Deus. Diga assim: essa é a minha fé. Escreve aí, compartilha, clica aí, curte aí. Continuando o texto, então, verso 42. Começaram a criticá-lo, então diziam, olha só, vê se você detecta aí, vê se você vai encontrar, fazer uma pergunta aqui agora, antes de ler, vê se você vai encontrar aí algum invejoso, vê se você vai encontrar aí pessoas interesseiras e ingratas. Vê aí, lê aí comigo, verso 42. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Quer dizer, diminuindo Jesus, né? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Está vendo aí? Quer dizer, não reconhecer a unção de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Deus, Ele unge e consagra quem Ele quer. Se Deus Ele quiser ungir e consagrar você, Ele o fará isso. Goste quem gostar, doa a quem doer, aceite quem aceitar. Mas tem pessoas, como foi aqui, como aconteceu com Jesus, que nunca vão reconhecer a unção que está sobre você. Lembrando que eles queriam comer do pão de Jesus, mas não queriam reconhecer que ele era ungido por Deus. Sim, ele desceu, ele era o pão que desceu do céu, mas eles não, eles disseram: não, esse aí é o filho de José. Em outras palavras, isso aí é mais um qualquer, isso é igual que eu, igual a mim. Quantas pessoas, né, dizem isso, né? Lá no trabalho, na empresa, ou até dentro das igrejas, dizendo: nossa, isso aí, esse fulano, eu poderia estar no lugar dele, eu poderia estar no lugar dela. Olha, dá até preguiça, dá até dó de lidar com esse tipo de gente. E eu vou dizer para você, cuidado, muito cuidado, porque ela está ao seu lado. Que isso, pastor Luiz? Estava ao lado de Jesus o tempo todo. O tempo todo essas pessoas estiveram ao lado de Jesus, comeram com Jesus, prosperaram com Jesus, foram curados com Jesus, foram libertos do diabo através de Jesus, aprenderam a ser gente com Jesus. Mas essas mesmas pessoas criticaram Jesus e quiseram diminuir Jesus. Quiseram tirar a unção que Deus deu a Jesus. Então você não se assuste. Eu digo isso por experiência que temos. Por isso eu digo a você, queridos, esse é o pão. E esse é o sangue. Isso aqui vai saciar a sua fome. Isso vai saciar a sua sede. Ou seja, só o Senhor Jesus pode saciar todas as suas necessidades. Enquanto você não se render a Cristo, você vai ser faminto.
Pode acreditar. Não é à toa que a gente vê pessoas aí, eu sou compulsiva, eu sou compulsivo, eu sou ansioso, eu também sou ansiosa. Porque se eu não tomar um calmantezinho, porque se eu não comprar, se eu não sair, se eu não for para o shopping, se eu não comer. Você veja que cada um, né, quer justificar a sua distância da comunhão com Cristo nas suas necessidades. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem possa estar penetrando no mais íntimo da sua mente e do seu coração. Amém? Já finalizando, então você viu aí os invejosos, né? Que não reconheciam a unção que ele tinha, quiseram diminuí-lo. Aí no verso 43, olha que exemplo maravilhoso que Jesus deixa para nós. Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar. Jesus disse: parem de me criticar. Em outras palavras, é você dizer basta. Você tem que aprender a dizer basta. Basta de quê, pastor Luiz? Você deve saber. Porque por mais que Jesus fez tudo certinho, criticaram ele, diminuíram ele, mas queriam comer dele. Hoje não é diferente. Tem pessoas que vêm e quer, eu quero ter a vida que o pastor tem, quero ter a roupa que o pastor tem, quero ter o carro que o pastor tem. Quer, meu filho? Então trabalhe, é só trabalhar. É simples assim. Eu não acredito, então vem aqui para a gente bater um papo, vem aqui, eu vou te ensinar. Eu quero ter o casamento que o pastor tem. Para você ter o casamento que nós temos, você tem que fazer o que nós fazemos, fizemos e fazemos. Nada cai do céu. Mas hoje em dia, a dificuldade que nós vemos, eu como pastor, é triste, mas é muito corriqueiro isso, de toda a multidão que chega na igreja. Por que poucos conseguem progredir? Porque é tão difícil ver uma pessoa se libertar. Porque é tão difícil ver uma pessoa receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem isso. Não querem. É uma triste realidade. Quisera eu não falar isso, mas é o que eu vejo todos os dias. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, mal, muito mal, pior que muita gente. Mas tudo que o pastor mandava eu fazer, eu fazia. Eu fechava os olhos e fazia. E olha que tinham alguns que criticavam. Hoje eu estou aqui. E eles estão aí destruídos. Por isso que em um mês, 30 dias, mas eu vinha para a igreja terça, sexta e domingo, eu não faltava. Você tem preguiça, não é verdade? Você tem preguiça, você tem cansaço, dói a cabeça, dói as pernas. Para ficar no WhatsApp você não tem preguiça. Para jogar videogame você é fera. Mas para ler a Bíblia dá um sono, não é verdade? Dá um sono. Não sei por quê. Porque você não quer. Não jejua. Quer dizer, tudo que a Bíblia nos ensina, o princípio da fé, hoje em dia, meu amigo, está difícil. Está difícil. Mas quem tem ouvidos, vai ouvir e vai ser abençoado. Se só um de vocês que me escutam colocar em prática essa palavra, para mim já valeu a pena. Só um só. Não faço questão de muitos não. Só um.
porque estamos aqui lançando a rede. Estamos aqui para saciar a tua fome. É a tua fome, é a tua sede, é a tua angústia, é o vazio que você tem no coração que eu quero tirar. Só isso. Porque o diabo, ele quer matar você, você sabe disso. O diabo, Jesus disse, ele quer matar você, ele quer roubar você e quer destruir você. Você sabe disso, você não é bobo, você não é criança. Olha para a sua vida, como está você? Bem? Mais ou menos? Ou mal? Então faça o que o Espírito Santo está falando, porque ele vai saciar a sua fome. Continuando, no 44, pois ninguém, terceira vez, olha aí, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Quer dizer, né? Veja que a intenção de Cristo, a preocupação de Cristo nessa mensagem é salvar você. Preste atenção. Você está preocupado com cesta básica, você está preocupado com contas a pagar. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Não vai cair do céu. Pastor, mas não pode trabalhar. Pois é, não pode trabalhar por um lado, então trabalha com o outro lado. Você tem cabeça, você tem cérebro. Usa a sua mente para ganhar dinheiro. Não vem justificar, não. Corre, meu filho, corre. Levanta cedo. Faz hora extra. Inventa alguma coisa. Para de reclamar. Para de culpabilizar as pessoas. Assume. Você veja que a preocupação de Cristo aqui, enquanto os judeus eles disseram, dá-nos desse pão, dá-nos que a gente precisa comer. Jesus falou assim, não meu filho, presta atenção, eu sou o pão da vida, o que vocês precisam é de mim. E é tão maravilhoso Jesus, gente, que ele sabe da pandemia que estamos vivendo. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele disse que se você o buscar, de verdade, né? Sem hipocrisia, se você o buscar é praticar, se você o buscar em primeiro lugar, ele disse, todas as coisas que você precisa, cesta básica, pagar conta, pagar dívida, ter trabalho, família, etc, etc, tudo que você precisa, ele disse, eu acrescento para você, olha aí. Mas não, as pessoas estão olhando, mas não estão crendo. Olha o que ele fala agora, leia embaixo. 45. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e quê? E aprende dele, vem a mim. Quer dizer, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, mas tem gente que desaprende tudo rápido. Tem gente que está sofrendo, está falindo, está perdendo, está andando para trás, mas não quer aprender com Deus. Pelo amor de Deus, gente, dá vontade de entrar aí, aí na sua cabeça. Tem pessoas que estão desaprendendo. Nós estamos há tantos anos ensinando vocês. Aí você chega aqui da noite para o dia e fala, não pastor, não, mudei de ideia. Mudou de ideia, mudei de ideia, tá bom. Aí pega tudo que está aqui escrito, tudo que aprendeu de Deus e joga no tambor de lixo. Para voltar ao vômito que outrora vivia. Eu não entendo. Por isso que a minha oração a Deus é essa, ó Deus. Se um dia for para eu cair na fé, for para eu esquecer desses princípios aqui, pelo amor de Deus, me leva antes. Porque voltar para o vômito, voltar para a velha vida, é ruim, hein? É ruim, hein? Mas é isso que está escrito aqui, Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Então Deus ele está te ensinando. Você crê nisso? Você reconhece isso? Você reconhece isso do fundo do seu coração que você tem aprendido? O que você tem aprendido aqui
aqui com Deus? Escreve aí, você que está aí do outro lado, escreve aí. Dê um testemunho, quero ver. Tem tantas pessoas, quero ver o que você tem aprendido. Escreve, depois eu vou ler, não vou ler agora não, mas depois eu vou ler. Quero ver o seu testemunho, porque não é possível que Deus ele ensina tanto, ele quer abençoar você, mas a pessoa ela desaprende da noite para o dia. Vem um João bobo, eu ia falar Zé Mané, não vou falar Zé Mané. Vem um João bobo e aí fala uma coisa contrária ao que você aprende da fé e você acredita. Você cai igual um laranja. E a gente passa aqui horas e horas e horas e horas atendendo as pessoas. Quando você vai num psicólogo, você tem que pagar. Você paga 300, 400 reais para você ficar sentado 40 minutos. E ele só diz, acabou. Nós ficamos aqui horas e horas, dias, e fazemos com todo amor. Sabe por quê? Porque queremos que você tenha o que nós temos. Nós temos a Cristo, só isso. Não temos ouro nem prata, não temos título, não falamos bonito. Eu só tenho uma coisa: o corpo de Cristo. Só isso que eu quero. Com isso aqui, ó, eu vou ter a salvação. Com isso aqui, eu vou ressuscitar com o meu Senhor. Vai valer a pena. Todas as perseguições, todas as difamações, todas as frustrações, os descontentamentos, por Ele vale a pena. Amém? Se você crê nisso, eu queria convidar você agora para servir a Santa Ceia. Ah não, mas ainda tem mais uma frase aí, né? Vamos ler a última frase? Vamos ler? É o 46, é isso? 46, né? Aí diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. E está cheio de gente fanática aí, ou melhor dito, né, enganadores, que sai dizendo que estão vendo a Deus, que Deus apareceu, que olha irmão, eu tive uma revelação, acorda com o olho cheio de meleca, cheio de remelo, cabelo manifestado, aí grava vídeo e fala assim, ó, Deus me deu uma revelação, irmãos, e o pior é que você curte e você compartilha para todo mundo e ainda manda para mim. Que revelação diabólica é essa que você acredita? Você se alimenta disso. A sua vida é o que você come, gente, pelo amor de Deus. Você é o que você absorve. Aí aqui eu vou ver os compartilhamentos, tem 20, 5, 10. Ninguém compartilha. Ninguém curte. Mas não tem problema. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. E ponto final. E para fechar com 10, esse é o nosso Jesus. Leia aí você o 48. Ele bate a mão no peito e fala: sim, eu sou o pão da vida. Amém? É isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. O meu Deus não é gesso. O meu Deus não precisa acender vela para iluminar Ele. Ele me ilumina. Não sou eu que carrego o meu Deus. Não, Ele que me carrega. Veja aí quem é o seu Deus. Veja a quem você está olhando, em quem você é crido. Eu creio em Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo que disse: eu sou o pão da vida. Quem comer do meu pão nunca mais vai ter fome. Olha, queridos, fazem 26 anos que eu estou saciado por Deus. Com casamento ou sem casamento, Ele vem saciando a minha fome. Com dinheiro, na escassez, na abundância ou na escassez, Jesus vem saciando a minha fome. Com família
ou família falando mal de mim, Ele vem saciando a minha fome. Com pessoas que me respeitam ou com pessoas que me difamam, Ele vem saciando a minha fome. Eu só quero que Ele me ressuscite no dia que Ele vier. E tem mais, e o meu desejo é que todos vocês sejam ressuscitados nesse dia também. Amém?